Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 18 de junho. Hoje é domingo, dia do Senhor. Estamos no 11º domingo do tempo comum. A palavra do Senhor nos convida a estar em sua presença. O Senhor nos elege. Sendo eleitos, somos convidados a dar testemunho do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, que possamos a cada dia, a cada momento, a cada instante, acolher a palavra do Deus que tanto nos ama, do autor da nossa vida. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 9, versículos 36 ao capítulo 10, versículo 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos ainda com as leituras. A primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 19, versículos de 2 a 6, narra ali o primeiro momento em que Moisés, junto ao povo de Israel, que saíra do Egito, se estabelecem por um momento diante do Monte Sinai. Eles armam as tendas, as barracas, e de repente Moisés sobe ao monte. E escuta Deus que diz: assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar: vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre as asas de águia e vos trouxe aqui. Deus convidando o povo a observar os favores realizados. Deus que nos ama, Deus que nos protege, Deus que nos acolhe, Deus que nos convida a estar sempre em sua presença. O Deus que nos ama é o Deus, amado irmão, amada irmã, que nos convida sempre a estar em sua presença. O seu amor sempre nos protege. A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Romanos, e São Paulo usa esse trocadilho entre fraco e forte, entre o que estava perdido e foi resgatado, encontrado, vamos dizer assim. Então ele diz: quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por nós, ímpios, pecadores. Porém,
agora em que fomos agraciados pela graça de Deus, Ele muito mais nos ama e vem ao nosso encontro. Se quando éramos pecadores a prova de que Deus nos ama foi que seu Filho foi dado e derramou-se por amor a cada um de nós, dando a sua vida, quanto mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, Deus nos ama com amor incondicional, com amor de predileção. E é esse amor, amado irmão, amada irmã, faz com que Ele olhe para a grande multidão, se compadeça do povo e diga que eram como que ovelhas sem pastor. Isso está no término praticamente do capítulo 9 do Evangelho de São Mateus. Jesus fala então, Ele vê a multidão e diz que estão cansadas, abatidas como ovelhas que não têm pastor. Para que possamos entender um pouco melhor esse contexto, o povo que buscava dentro da religião judaica, sobretudo dos mestres da lei, dos fariseus, naquele contexto, um alento, um alívio, segundo a palavra, enfim, ter a vida reconfortada pelo amor e a graça de Deus, encontravam estruturas que não favoreciam, encontravam realidades que não traziam sentido à vida. Jesus, o Filho de Deus, veio para dar sentido, veio para nos resgatar. E é importante aqui até entendermos a questão da lei. O povo de Israel olhava a lei no seu tempo e não encontrava sentido. Hoje talvez podemos cair, amado irmão, amada irmã, na triste impressão de que a lei também hoje se encontra sem sentido. Gostaria de levar uma breve reflexão. A lei nos guarda, a lei nos protege. Mas nós ouvimos diante dos 10 mandamentos 6 nãos. Não isso, não aquilo, não sei das quantas. Mas eu poderia te dizer sem medo algum, são 6 proibições que levam à nossa vida uma verdadeira libertação. Uma proibição para cada dia da semana, exceto, sobretudo para nós, hoje em dia, o domingo. São 6 proibições. 6 proibições. Temos 7 dias. Então, amados irmãos e irmãs, o dia do Senhor, poderíamos dizer, é o dia por excelência. Então, nós vivemos a graça do encontro com o Senhor. Olhando para o povo de Israel em seu contexto, eles precisavam observar 613 leis, das quais 365 eram negativas, ou seja, eles tinham uma proibição para cada dia do ano. E talvez nós tenhamos a impressão de dizer, olha, a igreja nos cobra tanto, nós temos apenas 6. O Senhor, e seu infinito amor, então nos concede os mandamentos para que sejamos verdadeiramente guardados e não venhamos a sucumbir diante de nós mesmos, diante da inclinação do nosso coração para o mal. Mas, voltando ao Evangelho, o Senhor fala que a messe é grande, mas poucos são os trabalhadores. Por isso, a oração constante é a fonte primordial para as vocações da igreja. E todo batizado também é convidado a viver este ofício. O capítulo 10, por sua vez, amado irmão, amada irmã, fala da eleição dos 12. A eleição, ser eleito é também ser enviado. E o mais bonito é que o Senhor chama pelo nome. Mesmo em meio a uma assembleia reunida, é a você, amado irmão, amada irmã, que o Senhor chama pelo nome. Te chama na intimidade, na sua identidade, na sua particularidade. É Ele quem nos convida, de fato, a viver este grande movimento de ser eleitos.
e assim segui-los. Ou melhor, seguir o Senhor. É o Senhor que nos convida, é o Senhor que nos chama. A palavra vai nos dizer, posteriormente, que os que foram eleitos e enviados, 12 apóstolos, eles tinham poder. Eles tinham poder de curar os doentes, de ressuscitar os mortos, de purificar os leprosos e expulsar os demônios. Não se apegue a isso. Não busque servir o Senhor por aquilo que o Senhor pode fazer em seu favor. Mas busque o Senhor, porque Ele é a razão da tua vida, da tua história. E sem Ele, a vida verdadeiramente não tem sentido. Que o Senhor nos ajude, nos conceda graça e que eleitos, chamados pelo nome de cada um de nós, o Senhor nos chamando, possamos servir a Deus e a nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.